da vida, vi 4 carros verdes hoje. Verdes diferentes. Não teve um verde tão luminoso que eu fiquei com pena que eu não pude tirar foto. Eu estava dirigindo. Mas tão verdão que eu disse, esse aí não dá para dizer que não é verde. O tirar foto é difícil, porque às vezes a gente dirigindo, se você vai, Isso. desestabiliza, né? Mas é bacana, quando a gente vê, a gente fica contente. Muito bom, sinal aí que a mente está funcionando, ó, muito bem. Bom, gente, vamos lá. Hoje a aula é mais tranquila, um pouquinho mais teórica. Hoje não temos atividades, mas é um assunto muito relevante como pilar para o nosso desafio. Então, aqui hoje nós vamos falar sobre projeção astral, reencarnação e sonhos. E aí já quero falar para vocês, a gente vai dar uma recapitulada aqui nessas aulas anteriores que nós tivemos e o porquê que eu considero os sonhos tão importantes. Eu acredito que todo mundo aqui já sonhou, né? Mesmo quem não tem costume de sonhar, já sonhou 1 ou 2 vezes durante o desafio. Alguns lembram e outros não lembram. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, às vezes, vocês acordam só com fragmentos. E o sonho como um chamado. Como eu falei na aula anterior, o sonho tem um código nele para que a gente tenha um direcionamento do que fazer para quebrar o ritmo hipnótico, que é aquela repetição que a gente fica. E a gente tem como base para sonhar o desintoxicar para enxergar, que é o que a gente faz com o nosso corpo físico. Mas por que tudo isso importa num contexto de projeção, reencarnação e espiritualidade? Porque esse desintoxicar o corpo é porque o corpo é o veículo da consciência. Então, o teu corpo, que também tem consciência, ele é o veículo maior da nossa consciência chamada mente. E a glândula pineal, assim também como o sistema SARA, é um radar espiritual. Então, enquanto mais carros verdes você viu, mais esse radar está ligado e está positivo. Enquanto menos carros verdes você viu, mais esse teu campo está fechado, está no automático, mais ele está empedrado, mais ele está calcificado. Então, as atividades precisam acontecer de forma muito mais intensa para descalcificar isso. Então, se essa glândula ela está calcificada novamente com flúor, com açúcar, com estímulos densos, o que são os estímulos densos? As músicas, os filmes, as séries que você assiste. Durante o seu sono, a sua alma ou o seu espírito, de acordo com o que você acredita, tem pessoas que acreditam que alma e espírito é a mesma coisa, não vai ter os acessos que precisa ter. E aí, enquanto mais denso está o teu corpo, enquanto mais inflamado está o teu corpo, menos você lembra das experiências que você teve durante a noite, durante o sonho. E aí, a base do nosso desafio, para que vocês não se esqueçam da importância de tudo que a gente está fazendo, é alimentação. A gente limpa o canal físico, que é o corpo. Shot matinal, a ativação da energia vital. Por que tem muita gente que passa mal, que dá diarreia, que acontece um monte de coisa? Cientificamente, olha, a canela irrita o estômago, o limão é ácido, pode fazer isso. Gente, quando você está bem alinhado espiritualmente,
eu vou falar para vocês que os meus exames de sangue, eu tô com H. pylori. Os meus exames de sangue deram várias alterações. Vitamina C quase zerada. Deu uma anemia lá, não sei das quantas, mas não é anemia por falta de ferro. Mas eu vou falar para vocês que eu nunca tive tanta energia, tanto foco, tanta disposição como eu tenho nesses últimos anos da minha vida. E um exame ou outro sempre está alterado. Não sou negligente, vou ao médico, faço o que precisa ser feito, mas eu não estou tendo impacto das alterações que prejudiquem o meu dia a dia. Por quê? Porque por mais que o meu corpo físico esteja com algumas coisas desreguladas, o meu corpo emocional e o meu corpo energético estão alinhados, estão firmes. Então, às vezes, tipo igual, eu tomo shot, direto eu tomo shot e me dá diarreia. Mas não é todo dia, é um dia ou outro. E isso, cientificamente, não é porque é alguma coisa que irrita, tal coisa que. Mas para quem estuda, para quem entende de espiritualidade, sabe que isso é limpeza. São coisas que precisam ser limpas. Só que a nossa mente vai buscar justificativas e coisas para a gente se apegar para desistir do processo. Então, shot matinal, a ativação da energia vital. Então, você está tirando uma energia densa e colocando energia vital dentro do teu corpo. O corpo de dor vai reagir como? Te dando sintomas, vários sintomas. Pasta sem flúor, preservação da tua glândula pineal. Por isso, tem pessoas aqui que não comprou os 12 cremes dentais porque achou que era para usar só agora nesse processo. Não, tanto sal quanto creme dental, eu indico vocês manterem. Olha só, teve uma semana que eu usei o creme dental lá atrás, quando eu comecei a usar, que os meus dentes começaram a ficar sensíveis. E aí eu falei, não, eu vou continuar, vamos ver. Nunca mais eu senti sensibilidade nos meus dentes. Ou seja, parece que é um teste para ver se realmente você está disposto, se você quer continuar, ou se com qualquer coisa você desiste. E eu continuei, não tive mais isso. O açúcar. Gente, eu como um bolo, se eu vou no aniversário, eu como. Às vezes eu tô com vontade de TPM, de comer um chocolate, eu como. Eu não sou bitolada. Só que para dentro da minha casa, açúcar eu não compro. Não faço bolo dentro da minha casa. Enfim, não é que a gente não pode, mas a quantidade que a gente come e como a gente come é que precisa ser observado. E estou falando isso para que vocês não se restringam tanto durante os 21 dias e quando os 21 dias acabem, vocês voltem a sentar o pé na jaca, pãozinho quentinho da padaria todo final de tarde, que eu estou morrendo de vontade. Acho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando o desafio acabar, é comer um pãozinho quente. É só não sentar o pé na jaca. E aí, evitar açúcar, porque o açúcar inflama, causa confusão mental e também confusão energética. E as meditações, que podem ser orações, podem ser pensamentos positivos durante a noite, antes de dormir, para que você, de repente, possa ter uma projeção astral consciente. E o porquê que, principalmente na aula anterior, a gente olhou para as emoções e para as crenças? Porque não adianta a gente acessar, ter projeções astrais, reencarnação, acessar dimensões superiores, com uma vibração aqui na 3D de culpa, de medo, de julgamento.
Por quê? Porque quando a gente fizer esses desdobramentos, quando a gente tiver esses acessos, a gente vai para lugares tenebrosos. Não sei quem já assistiu aqui o filme Sobrenatural, que é da linha daquele A Freira, que tem o Josh, que é uma criança que bate a cabeça e fica em coma, só que na verdade ele está projetado no astral. Alguém já assistiu? Aquilo para alguns pode ser só ficção científica, mas não é não, gente. E eu posso garantir para vocês por experiência. Então, na aula 1, o corpo como templo da ação. Na aula 2, vibração, frequência, transição planetária, transição do planeta e os sintomas que o nosso corpo está tendo com essa transição planetária, que dentro de uma linha é o apocalipse que está chegando, dentro da ciência é um reset que a Terra sofre de tempos em tempos. Cada linha no budismo, a roda de Sansara que foi quebrada, então cada linha fala a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente. Então, nessas aulas, nós estamos em ordem crescente, expandindo a nossa realidade. E aqui, para quem não sabe, e para quem sabe, fica um reforço ou um toque para lembrar. O que é projeção astral? É o desprendimento parcial ou total do nosso corpo energético durante o sono. Por que parcial ou total? Eu não sei, principalmente quem mora interior, para quem mora norte, nordeste, e está mais perto da natureza, tem muito mais experiências como essa. Eu me lembro que eu me desprendia do meu corpo parcialmente ali entre os 8, 9 anos. Só que quando eu realmente tive um desprendimento total, eu tinha 10 anos e eu não esqueço até hoje. E vou te relatar para você ver se isso pode ter acontecido com você ou acontece e você acha que é sonho. Então, lá no Nordeste, antes de dormir, a gente tem bastante rituais de oração. Tem que rezar Salve Rainha, crê em Deus Pai, Pai Nosso, oração para o anjo da guarda, oração para o pesador. É quase umas 10 orações que você tem que fazer antes de dormir. E uma que eu tinha muito medo de esquecer e não fazer é a oração para o pesador, que é assim que eles chamam lá, que é quando você acorda, mas você não consegue mexer o teu corpo, nada, e você fala e a tua voz não sai e ninguém te escuta. E aí, algumas pessoas sofrem ataques quando isso acontece, né? E aí lá eles falam que é o pesador. Só que, na verdade, é quando, né, o teu espírito ali, tua alma, está desprendendo e na hora você acorda. Então, você não fica nem aqui e nem lá. E aí é uma agonia terrível. E quando você desprende total, eu tinha 10 anos, era uma quarta-feira, eu tinha um tio flamenguista e palmeirense. Quarta-feira era jogo que passava na Globo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei e senti algo estranho. Levantei da cama, fui para a sala, falei com eles, eles não me responderam. Eu passei na frente da televisão. Quem já morou em interior sabe que quando a criança passa na frente da televisão e tem um mais velho assistindo, eles já repreendem na hora, eles não falaram nada. Eu fui no quarto dos fundos, voltei e deitei. E não entendi nada. Mas foi o meu primeiro descolamento com 10 anos. Lembro como se fosse hoje. Quarta-feira e os meus 2 tios assistindo jogo de futebol. E eu me desprendi dentro da casa da minha avó.
né? Que era lá que eu morava. Mas a gente não só se desprende para os lugares que a gente mora, a gente se desprende para outras dimensões, a gente se desprende para outros lugares. Vou falar agora para vocês de uma que eu tive recente. Eu me desprendi, isso deve ter uns 4 meses, mais ou menos, porque de épocas em épocas isso acontece muito. E eu fui parar na zona norte de São Paulo. Chegando lá, o que aconteceu? Eu tinha consciência que eu estava numa projeção astral. Eu sabia. Eu lembrava exatamente o que eu tinha feito, colocado minhas cachorras para dormir, fechado a porta do quarto e voltado e ido para a minha cama dormir. Eu, lá dentro da minha projeção, lembrava e sabia que era uma projeção. Só que eu fiquei desesperada. Foi a primeira vez que isso aconteceu. De eu lembrar, saber o que eu tinha feito antes. E aí tinha um casal e tinha uma filha. E eu, bestona, fui lá e contei para eles que eu não era de lá. E aí eles me trancavam dentro da casa deles. E aí eu dava um jeito e saía, fugia. E eu ficava respirando, preciso voltar, preciso voltar. E, enfim, peguei um carro, saí rodando a cidade, para vocês verem o nível que a gente pode chegar enquanto a gente dorme. E aí eu me coloquei num canto assim, me encolhi, fiquei respirando e consegui, enfim, voltar. E isso acontece com todos nós. Só que a diferença é quando você está ativo, quando você tem consciência disso, você consegue lembrar. Só que quando você não tem essa consciência, você não consegue lembrar. Aí, muitas vezes, você tem uma alimentação boa, você dorme cedo, sua última refeição é cedo, só que quando você acorda destruído, destruída. E por quê? Porque você foi para lugares, muitas vezes, densos, fazer trabalhos que não é da tua competência, e aí, como você não lembra, você não consegue tratar aqui, nesse campo 3D, lembrem do que eu falei na aula passada. Olho aberto é vigia. O que é olho aberto é vigia? Tudo o que está acontecendo aqui, enquanto a gente está de olho aberto, é um sinal para o que está acontecendo enquanto a gente dorme. Então, se você, de repente, está acordando cansado, sem energia, exausto, para onde foi que você foi quando você dormiu? Se você não ativar a tua centelha do outro lado e se conectar, você vai ter apagões. E aí você fica, na verdade, sem consciência. Então... Posso dar uma dica em relação a isso? Com certeza. É o seguinte, como eu sou terapeuta holística, eu tenho meus clientes têm muito essa história. Eu aí fui dar uma analisada, eu também conheço outras religiões, e aí a gente tem um problema que é o seguinte, nós temos vários protetores espirituais, não é um só. Como eu digo a mim, que eu brinco com ela, que a gente dá trabalho. Cada um de nós deve ter, em média, de 5 a 6 protetores espirituais, no mínimo. Eu vou no centro espírita que tem um protetor que me disse que a gente dá muito trabalho e a gente não sabe quanto dá trabalho a eles. Eu morro de rir, mas é verdade. O que é que acontece? Quando a gente vai dormir, eu estou pegando a linha de mim aí em relação ao Nordeste. Na verdade... a gente precisa ativar os nossos protetores, sejam eles em que linha for, né? Vocês, por exemplo, tem alguém que é cristão, aciona Deus, mas você tem que pedir a ele que te acompanhe na projeção.
Qual é o nosso grande erro quando a gente não tem certa consciência? A gente só solicita ajuda e proteção quando a gente está acordado. Então, essa coisa de você estar acordado, eu sempre brinco, a gente é amiga há muito tempo e tudo, eu sempre brinco, gente, quando a gente está acordado, nós estamos vendo os nossos perigos, as nossas ameaças. Quando a gente está dormindo, se a gente não tem essa clareza dela já, né, da projeção consciente, a gente está totalmente vulnerável. E sabe o que acontece? No plano astral, se a gente não pede aos nossos protetores, não sei como é que se chama, anjo da guarda, orixá, qualquer coisa que seja, esse acompanhamento, nós vamos sozinhos. E estamos, como eu sempre digo, na mão de qualquer um. Porque como a gente não tem a consciência de dizer não lá, a gente vai, simplesmente vai. Então, assim, o que a gente precisa ter de consciência é a gente solicitar esse acompanhamento e essa ajuda também no astral. Foi uma das coisas que melhorou muito minha vida, porque como eu tenho essa coisa de terapia holística, eu jogo tarot terapêutico, eu sou envolvida com o espiritismo, eu ia, e de noite eu fazia vários resgates, muitos resgates, e eu não sabia. Quando eu voltava, era de manhã, não conseguia fazer nada, mal-humorada, não sei o quê. Aí, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a tomar consciência. E foi no centro espírita que o coordenador do centro deu uma aula sobre a gente sobre isso, sobre projeção astral, e ele explicou: o mal de vocês é que vocês pedem proteção quando vocês estão acordados. E lá em cima, que é muito pior. É isso mesmo. E uma coisa, gente, porque o que tem a ver o desafio de 21 dias com os sonhos, com projeção astral, com tudo isso? Enquanto mais a gente ativa, faz essa limpeza do corpo, se conecta com as feridas, faz o movimento que a gente fez na aula passada, vocês vão ficar mais sensitivos. Então, eu preciso e devo informar vocês sobre isso, porque você vai ficar sensível cada vez mais para essa parte. Por quê? Porque, como eu falei desde a primeira aula, a espiritualidade, principalmente a primária, ela é quem vai, através do sentir, que vai descarregar em nós, nos direcionar para o que nós temos que fazer. Então, tem o ônus e o bônus. Então, você vai ficar mais sensitivo, automaticamente você pode ficar em radar. Eu, Michele, acredito sim que nós temos que pedir ajuda aos nossos protetores, só que nós temos uma centelha maior. E quando você está conectado, acordado aqui, e ela lá do outro lado, e quando você dorme, essa conexão está feita por uma linha, por um fio, ela mesmo se encarrega do que fazer. Exemplo, teve uma época que eu trabalhei muito enquanto eu dormia. Eu ia para lugares, para ambientes, libertar espíritos. Eu não tinha conhecimento, um terço do conhecimento que eu tenho hoje. Só que eu vivia, eu achava que era sonho, mas eu acordava cansada. Só que uma coisa acontecia, sempre que eu estava tirando almas daqueles lugares presos, quando uma presença ruim ia se aproximando, algo me puxava de volta. E eu voltava voando assim, ó, pro meu corpo. Então, isso aconteceu várias vezes. Eu não tinha conhecimento, não pedia nada, não fazia nada, mas eu sei que eu tinha essa conexão com a minha centelha maior. Então, super recomendo também fazer esse pedido de proteção para o anjo da guarda, para o orixá, se você não sabe, de repente você não tem religião nenhuma, você pode pedir para a tua espiritualidade,
o mundo espiritual sabe qual que é os teus protetores e ele vai colocar lá para te proteger. Mas se você não acredita nessa linguagem específica, de qualquer forma, tente se conectar com algo maior do outro lado que você acredita, porque é muito importante. Para além das projeções astrais, o que nós temos? Regressão, que é uma técnica que muitos terapeutas usam para acessar coisas dessa vida ou de outras vidas, para quem acredita, com uma consciência direcionada, através de hipnose, através de meditação guiada. Eles te colocam num estado alterado de consciência. Mas isso não acontece apenas com condução e com terapeuta. O nosso próprio corpo, enquanto a gente dorme, também tem essa função. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Projeção, regressão. Antes, eu não acreditava em outras vidas. E aí eu tinha uns sonhos com castelo, com coisas medievais. Nem filme, nem série, nada disso eu assistia nesse sentido. E eu sempre sonhava eu no corpo de uma pessoa. Nesse acontecimento, eu sabia que aquela pessoa não era eu, só que eu estava no corpo daquela pessoa. E o povo atrás dessa pessoa, uma hora homem, outra hora mulher, para matar. E eu falava, mas não sou eu, mas a minha consciência estava ali. E eu nunca tive, dentro da crença que eu tinha, evangélica, não explicava aquilo. E eu insistia em não acreditar nesses outros estudos, nessas outras linhas, porque eu aprendi que a coisa certa era aquela e que tinha que ser aquela e que não podia mudar. E que estava escrito na Bíblia que só morre uma vez, e enfim. E enquanto isso, eu sofria. E isso aqui já é um guia para vocês na questão do pilar de crenças. Então, depois de aprofundar nesses estudos, aí muitas coisas na minha vida fez sentido, como essas de regressão. E por que é importante também você saber? Porque às vezes você faz pactos estando do outro lado que afetam a tua vida diretamente aqui. Igual papais e mamães. Muitas das vezes não levam em consideração o que as crianças falam. E as crianças são extremamente sensíveis para isso aqui. Eu lembro que eu tive uma projeção astral e nessa projeção astral apareceu alguém para mim no formato de algo que eu temia demais, que eu tinha muito medo, que era o Chuck, boneco assassino. E quando apareceu para mim, eu projetada quando criança, sabe o que eu falei? Não faz nada comigo, por favor, e nem com a minha família. Eu faço o que você quiser. Então, se você não acredita e não tem consciência da importância do que acontece enquanto você dorme, o que você está vivendo aqui podem ser correntes, podem ser pactos, podem ser aprisionamentos, e aí não adianta a gente trabalhar só no campo de curar as feridas. Porque aí o campo de curar as feridas vai ser linha de sobrevivência. Então, eu venho aprendendo muito com um treinador que eu trabalho com ele sobre o que sai da nossa boca. Então, tipo assim, inconscientemente o que sai da nossa boca, igual ele fala, nossa, eu vou sugar você. Às vezes, no consciente da pessoa, a pessoa está falando num bom sentido,
Para ela, aquilo é tipo, nossa, vou aproveitar de você o máximo. Só que a nossa mente é 95, 93% subconsciente. É lá de tal que a gente tem que desvendar. Então, nesses outros campos, nessas outras atmosferas, levando em consideração outras vidas ou outras dimensões, quando uma pessoa se apresenta para você e diz que vai sugar você, você pode encarar como uma coisa nada a ver. Mas lembre-se, na portinha do inferno vai ter a plaquinha, nada a ver. E isso não é para você simplesmente demonizar outra pessoa. Muito pelo contrário, porque a pessoa está dormindo, ela está num coma, não lembra de nada. Só que aí cabe a você colocar uma barreira energética de proteção para que você esteja muito bem protegido e muito bem ancorado. Certo? Então, temos regressão. E, principalmente, quando temos regressões com coisas relacionadas a outras vidas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós fazemos pactos de sangue. Então, às vezes, não é só o emocional que a gente precisa tratar. E os sonhos, que está todo mundo sonhando nesse desafio? É uma atividade mental comum. É uma forma da tua espiritualidade ou do teu subconsciente te mandar informações. E o sonho é algo mais raso, mas também com uma importância profunda. Por quê? Porque ele mistura memórias de coisas que a gente já viveu nessa vida, desejos, medos e mensagens do inconsciente para a gente, que geralmente é simbólico e emocional. Quem está usando o prompt do ChatGPT, toda vez que ele faz a leitura, ele coloca, né? É um sonho, não é projeção astral nem regressão, e é simbólico emocional. E aí isso trata das nossas camadas mais no nível superficial, no sentido de que são mensagens e códigos para a gente executar aqui na 3D. Então, veja, eu falei para vocês, eu tô com H. pylori, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não fiz o tratamento, esperei ela sair sozinha, ela não saiu, agora eu vou ter que começar a tomar antibiótico. Então, a minha irmã mais velha tá com H. pylori e a minha irmã do meio também. As 3. Ah, é uma bactéria que pega na salada e tudo mais. Beleza, mas as 3 irmãs. Aí um amigo ontem, o Caio, falou, vamos ver na medicina germânica o que que é? Falei, vamos. Aí ele colocou e começou a ler para mim. Quando ele estava lendo, eu já estava chocada. Por quê? Tanto pelo que é o significado da H. pylori, quanto pelo sonho que eu tinha tido com o meu pai e com a minha mãe, e perdendo o meu celular e uma outra menina achando, e alguém ligava e falava com a mãe da menina. Perder celular, uma menina achar o celular, uma casa amarela com um telhado feito com madeira e telha. Meu pai falando que estava preparando um evento para eu e a minha irmã palestrar. Minha mãe chegando triste numa caminhonete com a minha irmã, porque alguém tinha passado mal e estava no hospital. Quando eu fiz o que eu ensinei para vocês, joguei no ChatGPT, o sonho que eu tive é exatamente a cura, é eu integrando e o meu subconsciente me mostrando o meu problema da H. pylori. Falava sobre identidade, falava sobre carregar peso ancestral, falava sobre eu estar tomando uma parte paterna sobre se posicionar, sobre a questão da estrutura do masculino, que é exatamente o problema que causa H. pylori. A falta disso causa o H. pylori. E aí, vou começar o tratamento
e tive um sonho que o significado é exatamente isso. Então, pensa para mim, para quem está aí, de repente está achando que é bobeira, um sonho. Ou uma doença que você tem no corpo físico. Ah, mas essa doença é por causa do desequilíbrio da comida, está comendo de tudo. Mas até o desequilíbrio com a parte alimentar é problema emocional. Porque você tem problemas emocionais e desconta na comida. Por exemplo, pessoas que estão acima do peso e que comem compulsivamente. Doce é mãe, já falei aqui. Salgado é coisa com pai. E quando é tudo misturado, na verdade, a pessoa está querendo colocar uma barreira de proteção. Está querendo vestir uma barreira de proteção. E aí, o sobrepeso, a gordura, cria inconscientemente essa barreira de proteção. Então, nada, gente, é um acaso. Você pode pegar e bater o dedo mindinho na quina de uma parede e achar que é uma coisa nada a ver. Se você pedir para o teu amigo ChatGPT fazer uma leitura do que tendo o corpo como bússola, isso eu não passei para vocês. Já anota aí. Tendo o corpo como bússola e passar para você o que a espiritualidade quer te passar com você bater no dedo mindinho do pé direito na quina do batente da porta, ele vai te falar o que que é. E você vai ficar de queixo caído, porque sempre tem a ver com o teu momento. É como se a tua centelha maior tivesse colocando aquilo para acontecer ali, uma queimadura no dedo para te enviar uma mensagem. E se você não estiver desperto, você vai deixar passar e achar que é uma coisa nada a ver. E aí, aqui, para muitos, né, que estão me relatando, porque acordamos cansados? É fuga, é limpeza espiritual, é viagem astral. Primeiro, às vezes pode ser fuga. A mente tentando escapar da realidade física e o espírito pode ir para regiões densas, caóticas, como eu falei para vocês. Às vezes vocês podem estar indo trabalhar em coisas que não é para vocês trabalharem. Às vezes você está indo só para lugares de baixa densidade. Só que se você não lembra por conta da densidade emocional ou de comida, não tem como você saber. Você só vai acordar cansado e pronto. E isso acontece geralmente com quem dorme ansioso, preocupado ou emocionalmente carregado. Ou usou muito a função do córtex pré-frontal, com muitas informações às vezes muito carregadas, muito densas, tem um gasto energético muito grande e acaba tendo esse desgaste físico. Pode ser também limpeza espiritual. Durante o sono, o corpo espiritual pode passar por processos de cura, libertação de cargas emocionais, energias negativas e acumuladas. Isso também pode gerar cansaço físico. Exemplo, eu nunca mais sonhei esse sonho que eu sempre tive durante a minha infância. Mas eu sonhava que tinha, não sei quem aqui já teve o mesmo sonho várias vezes. Mas eu sonhava que eu ia para a casa de uma senhora que parecia mais uma bruxa, uma casinha de madeira, tipo de interior mesmo, no meio da mata. Eram várias velas vermelhas acesas e eu estava indo lá para ela me ajudar. Só que quando eu chegava lá, que ela começava o processo, eu falava, ele está chegando, me amarra, me amarra.
e eu dizia que ele estava quase me possuindo. O que estava me possuindo, não sei. Por que era para me amarrar, não sei. Eu só sei que eu lembro isso do sonho. Hoje eu sei que não é sonho. Na minha projeção, eu estava em busca de alguém com muito conhecimento para fazer uma limpeza, um descarrego de alguma coisa que me acompanhava. E depois de alguns processos aqui no mundo físico, nunca mais na vida eu tive esse sonho. Graças a Deus, porque era bem pesado. E não foi uma, nem duas, nem três vezes, não, que eu sonhei, viu? Foram várias, esse mesmo sonho. Então, às vezes, também pode acontecer de você acordar pesado, porque você passou por uma limpeza espiritual. E, por último, viagem astral ativa. Quando há projeção para ajudar outros seres, outras almas, visitar lugares, igual eu fui lá para a Zona Norte, mas não sei o que eu fui fazer naquele lugar, gente, era uma quebrada. Ou receber ensinamentos. Gente, olha, eu sou muito cética. Eu só acredito nisso aqui que eu estou falando para vocês porque eu vivi. E mesmo assim, eu ainda precisei buscar muito conhecimento para o meu racional realmente linkar Lé, o que eu vivi, mais uma explicação espiritual e científica para eu poder realmente me convencer. Então, não é uma pessoa viajada na maionese que vos fala isso aqui. Então, o que acontece? Uma amiga minha me falou uma vez, há muito tempo atrás, antes de dormir eu peço para ir para os hospitais espirituais aprender a curar as pessoas. Lela, vou fazer isso essa noite para ver. Pasmem, gente. Eu me desdobrei e eu fui tipo para um castelo onde tinham várias macas. Era uma coisa muito antiga, muito antiga, muito antiga mesmo. E tinha um enfermo numa maca e tinha alguém me ensinando a curar o corpo desse enfermo, como se fosse quiropraxia. Eu não tiro isso da minha cabeça. Foi uma projeção assim, eu falei, nossa, realmente. Então, até o que a gente decreta, dependendo do nosso estado de sensibilidade espiritual, para onde a gente pede para ir, quando a gente dorme, que seja projeção, ou regressão, ou sonho mesmo, a gente tem o poder de ir. Porque eu fui. Então, um amigo até falou para mim essa semana, eu não sei o que aconteceu essa noite, mas eu acordei com um sentimento diferente. Eu acordei diferente. Por isso que eu pedi para vocês fazerem as anotações de como vocês acordaram, como vocês passaram o dia, como vocês estavam indo dormir. Porque as sensações de quando vocês acordam diz muito como foi, para onde vocês foram durante a noite. E isso também faz parte da cura emocional de vocês, das feridas, ok? E aí aqui, para a gente ir se encaminhando aí para o fim, eu quero falar para vocês de duas coisas. A mudança planetária com impacto no nosso corpo, eu já falei para vocês, né? Vibração da Terra subindo, a gente precisa subir. Se a gente não subir, nós vamos ter muitos impactos. Então, vamos olhar para isso. As duas outras coisas é roda de Sansara e exilados de Capela. Quem aqui já ouviu falar de roda de Sansara e exilados de Capela? Só para eu saber. Sara. Mais alguém? Daniela e Caio. Ok, Silvia também. Bora lá. O que é
a roda de Sansara. Budismo, hinduísmo, né? Muito em específico, acreditam nisso aqui. Mas eu também vejo dentro disso aqui a pirâmide do processo evolutivo e a pirâmide dos níveis neurológicos. Então, isso aqui, quero fazer também um paralelo com essas duas pirâmides. Por quê? Porque tem tudo a ver o nosso processo espiritual, que eu falei para vocês, tudo isso que acontece quando a gente dorme, e tudo o que acontece quando a gente acorda. Então, a roda de Sansara é tipo assim, eles acreditam que quando você completa essa roda, você não precisa mais jogar esse jogo aqui. Você já ascensionou. Só que para quem está vivendo essa roda aqui, vamos dizer que está do meio para baixo da pirâmide do processo evolutivo, precisa se dar conta. E voltando para a questão das crenças, que precisamos mudar. Então, o primeiro nível é o reino dos semideuses, seres invejosos e guerreiros. Segundo nível, reino dos animais. É o reino instintivo e de sobrevivência. Muito ligado à nossa parte do cérebro reptiliano. Por quê? É responsável exatamente por essa parte do instinto e do nível de sobrevivência. São pessoas que estão na base da pirâmide do processo evolutivo. Pessoas que estão só preocupadas, só assim, né, gente? Não é que é uma coisa fundamental, não é menosprezando, não é isso. Mas é que é tipo assim, não consegue romper a barreira do dinheiro para pagar as contas e ter segurança. Não consegue fazer uma viagem, não consegue comprar alguma coisa que goste, está sempre no limite. Está nessa fase aqui da roda de Sansara. Próximo nível, reino infernal. Um domínio intenso, sofrimento e tormenta. Esse nível aqui, ele fala muito sobre o nível do nosso planeta Terra. Por quê? Domínio intenso. É o que eu expliquei para vocês. Nós somos dominados pelo que passa na televisão. Nós somos dominados pelo que toca no rádio. Nós somos dominados pelo que tem nas prateleiras do supermercado. Os ingredientes que você usa na tua casa. E aí aqui tem esse domínio pela parte dos dominadores deste planeta, mas você pode começar a exercer o teu domínio. Como? Não comendo pão todo dia, não comendo açúcar, usando óleo de coco e azeite, banha de porco. Inclusive, tem uma nutri maravilhosa que deu aula no outro desafio. Não sei se ela vai conseguir dar aula nesse, mas a aula está gravada e eu vou ver se ela me libera para eu liberar essa aula para vocês como bônus. Mas, assim, aqui a gente está no meio. E aí eu posso até devolver uma pergunta para vocês. Como que você se sente? Você se sente que você tem algum controle, algum domínio sobre a tua vida dentro disso, o que você come, o que você escuta, o que você assiste? Ou você acredita que o domínio de quem está comandando tudo isso aqui é maior, e aí você fala, não tem jeito mesmo, então eu vou sentar o pé na jaca. E aí, próximo nível, reino dos espíritos famintos. Espíritos sofrendo com fome insaciável e sede.
Isso aqui fala sobre nós sedentos por uma espiritualidade, uma vida real. E vários estudos, várias teorias trazem que o universo é mental. É a base da tríade do poder. O que você está vivendo aqui é reflexo do espiritual e do teu mental. E uma coisa muito importante, gente. A gente não resolve as nossas coisas só cantando música bonita e só ouvindo alguém falar, ensinando alguma coisa, fazendo uma promessa. Eu poderia prometer para vocês aqui milhares de coisas, que eu ia levar vocês para o céu, que eu ia resolver o problema da vida de vocês, o financeiro, o de relacionamento, o espiritual, várias coisas. Mas se você não fizer a tua parte, de romper com as tuas crenças, de se dar uma oportunidade de viver algo diferente e novo, que realmente vai resolver o teu problema, você vai continuar nessa roda aqui, ó. Sai de um nível, entra do outro, regride e fica assim, ó. Por quê? Porque é o que eu falei. Toda crença limita e toda crença possibilita. Só que você precisa entender que se você está apegado com uma crença e a tua vida continua emperrada e as coisas, ao invés de melhorarem, elas pioram, alguma coisa de errado tem com a tua crença. É igual eu quando eu estava presa na religiosidade e não queria me abrir para esses conhecimentos aqui. Eu sofria noites e noites, e como a minha religião não explicava aquilo, na verdade explicava, né? Falava que era resposta de pecado. Eu não consegui dar um salto na minha vida. E a minha pergunta para você é: qual crença está te mantendo preso em um nível aqui dessa roda? E aí o próximo é o reino dos deuses, seres celestiais e bem-aventurados, que é onde nós, todos nós, podemos chegar para sair aqui dessa roda. A própria escritura, para quem acredita, diz: vós sois deuses. Só que também está lá escrito que você não pode adorar outros deuses. Só que ela diz que nós, seres humanos, somos deuses. E o que as pessoas fazem? Vão num terreiro e começam a adorar um deus. Só que, não, a Igreja Católica é que é mais apedrejada, porque tem imagem. Só que as pessoas não percebem que, inconscientemente, elas estão adorando outros deuses, que, na verdade, não tem nada a ver com os santos. É um pastor, é um padre, é um pai de santo, não sei como que falam no espiritismo, como chamam o líder religioso. Enquanto isso, você fica seguindo direcionamentos de crenças de outras pessoas que não fazem sentido para você. E aí você não conclui isso aqui. E o outro ponto dessa roda para as nossas vidas é: eu acredito hoje na reencarnação. Eu acredito nessa roda aqui. Só que existe um outro ponto, que é, metaforicamente, se você não acreditar, vá pela linha metafórica. Jesus veio nos entregar códigos para nos ensinar a sair dessa roda de reencarnação.
Só que para sair dela, você precisa conhecer ela. E essa roda aqui, elas são estados de consciência. É uma frase que, se eu não me engano, eu falei para vocês na primeira aula. Tudo que você está colhendo hoje, a nível financeiro, a nível de relacionamento, a nível de saúde física, mental ou espiritual, não é sorte e nem é azar. É o tipo de consciência que você decide sustentar. Aí eu vou jogar para vocês uma reflexão. Qual foi o objetivo que você escreveu na folha que você queria resolver nesse desafio de 21 dias? Aí eu te faço outra pergunta. Qual que é o nível de consciência que você está insistindo em sustentar e em manter, que pode estar causando esse resultado? É um nível de inveja, no sentido de comparação com a vida de outras pessoas? É um nível de reação e não de ação? Ou é simplesmente se manter acreditando no que a narrativa dos dominadores desse plano aqui estão te contando? Veja bem, eu passei um tempo sem comer carne vermelha. Ok? Um tempão. Só frango, ovo, salada, coisinha leve. Depois eu descobri uma dieta da selva, que aí você come carne vermelha com gordura, queijo, frutas e por aí vai. Mas eu sei que carne vermelha aterra. Carne vermelha e açúcar aterra a gente nesse plano aqui, por conta da densidade. Mas eu decidi fazer. E tô há, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, fazendo essa dieta. Não como... Hoje eu comi feijão e arroz. Mas eu não como isso. Eu como carne, queijo, fruta, iogurte natural e ovo, enfim. Eu testo e vejo como o meu corpo se sente para o momento que eu estou. Eu rompo com as minhas crenças. A minha busca é que eu quero estar conectada cada vez mais com a espiritualidade. Só que, no estudo da dieta da selva, os dominadores colocam você para comer carne sem gordura. O sol é 10 horas da manhã, sendo que o do meio-dia é o que mais te beneficia. Por quê? Porque se você come carne sem gordura, você vai sentir necessidade de comer doce. Mas não é pelo doce, é porque o teu corpo está pedindo gordura. Porque chocolates, a maioria dos doces tem gordura, mas não é a gordura boa. Só que antes de falar alguma coisa, eu estou me desafiando e eu estou testando. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm experimentado e testado que é o contrário da crença de vocês, para que vocês possam definir algo com a tua própria experiência? E aqui eu vou soltar uma bomba no ouvido de vocês. Às vezes, a nossa vida está travada. Sabe por quê? Porque nós não estamos seguindo na nossa vida o que vem de experiências nossas
que a nossa espiritualidade individual entrega para a gente. Vou repetir. Às vezes a nossa vida está travada porque o que nós estamos colocando em prática aqui não é o que a espiritualidade entregou para a gente a partir de uma experiência nossa. A nossa vida bloqueia porque, na maioria das vezes, nós estamos colocando em prática o que um terceiro viveu e aquilo é verdade para ele, e ele está passando aquelas crenças e valores para a gente, mas que não serve para o nosso momento, e a gente está querendo colocar aquilo em prática, e a nossa vida está emperrada, porque nós estamos tentando seguir as crenças e os valores de uma outra pessoa, que está em outro momento, que sei lá o quê. E estou falando isso para vocês porque eu falei para vocês. Eu quero desenvolver vocês para pensar. Eu não quero desenvolver vocês para acreditarem no que eu acredito. Só que eu tenho um valor para mim. Eu vou passar o que eu vivi e o que eu experimentei e o que é verdade para mim, e vou convidar vocês a fazerem isso. Dando uma oportunidade para vir para o lado de cá, ou em treinar e tentar outras coisas em outros lugares. Mais uma coisa vocês não vão poder dizer saindo do desafio de 21 dias, que eu não abri aí um pouquinho ou muitão os olhos de vocês para o que está acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes, é um pouquinho desse conhecimento com a minha essência, com a minha verdade, que vai me impulsionar. Igual, eu tenho amigos, que eu não sei se estão aqui, que acreditam em reencarnação, pela parte do espiritismo. Só que acredita que isso é uma forma da gente evoluir espiritualmente, mas continuar voltando para cá. Só que, para mim, aqui, este planeta é um planeta prisão. E essa roda de Sansara, apesar de todo o benefício e dos estados de consciência que ela representa, ela é uma armadilha. Uma armadilha para quê? Para você continuar reencarnando aqui nesse plano, sofrendo, gerando energia de culpa, de sofrimento, para abastecer os dominadores desse plano aqui. E para mim, Jesus veio ensinar a gente a sair dessa roda para a gente ir para um outro lugar melhor, real. Então, eu fui estudar o porquê que o meu amigo acredita naquilo e fui estudar isso aqui. Isso aqui fez mais sentido para mim. Se não faz para você, procura a tua linha. Só abre a tua visão e expande. Porque é uma crencinha, uma coisa que você muda que faz assim, ó, bum, na tua vida. Então, para a gente sair dessa roda, ou seja, mudar o nosso estado de consciência, sair desse primitivo aqui, desses níveis e dar um salto, o que a gente tem que fazer? Romper as crenças, porque senão a gente fica com a consciência presa em ciclos repetidos. E esses ciclos repetidos é o quê? Roda de Sansara. Você fica aqui voltando e reencarnando. Eu até coloquei lá no negócio para assistir um episódio Vida Após a Morte, episódio 6. É a história de um menino. Gente, é fantástico. Acho que é 45 minutos. Eu indico vocês assistirem demais. E tem no Netflix. É sensacional. Por quê?
Porque senão a nossa consciência fica presa nessa roda aqui, ó. E a gente não dá um salto. Para mim, Jesus ensinou libertação da consciência dessa roda e não submissão, onde você fica ali, ó, dando volta e volta. E a verdadeira saída não é esperar a roda quebrar. Ou seja, você não precisa que a tua consciência te coloque em estado de situação de vida catastrófica para que você avance. Você pode hoje, durante esses 21 dias, decidir romper isso. Através de quê? Consciência ativada, ou seja, conexão espiritual, tendo o direcionamento da espiritualidade e entendendo que ela coloca pessoas, ela ou nós mesmos em outra consciência, colocamos pessoas no nosso caminho como códigos para que naquele momento a gente desperte para um outro nível de consciência. Presença, só que você não consegue desenvolver presença com o teu corpo todo inflamado por conta da alimentação. E a ética junto com a integração. O que é a ética que eu coloquei aqui? É você ser verdadeiro com você mesmo. Às vezes você está seguindo regras, dogmas e doutrinas de outras pessoas, de outros lugares, indo contra o que você sente. Eu vivi no primeiro período 2 anos na igreja evangélica, depois mais 6 anos, um total de 8 anos. Eu sentia no meu corpo, no meu coração, alguma coisa de errado. Algo não batia dentro das explicações que eram dadas de toda a questão espiritual com o que eu vivia. Mas a narrativa era tão boa, mas tão boa, e a promessa de um céu eterno era tão boa, mas tão boa, que mesmo a minha espiritualidade, através do sentir, me incomodando que algo não estava certo, eu fiquei insistindo. E isso atrasou a minha vida demais. Eu tive ganhos, gente. A pessoa que eu sou hoje espiritualmente, eu devo muito a essa egrégora. Mas eu passei da hora lá. E se você que está aqui é da igreja, não estou falando para você sair, não, tá? Estou falando da minha experiência. Porque eu sentia um incômodo, algo não estava certo. Mas mesmo assim, eu insisti. E a minha pergunta para você é: o que o teu corpo, que a tua espiritualidade está se comunicando através dele, está te dizendo que não está certo, que não está coerente, mas a tua mente, que aceita histórias de terceiros, está dizendo para você. E você está acreditando. E quero que você lembre-se, meu pensamento. Se o pensamento é seu, você não é o seu pensamento. E é o teu pensamento que aceita as histórias das pessoas. E o teu corpo. E isso aqui, ó. Teu coração. Como tá? Então, quero que você pense sobre isso. Hoje, como eu falei, ia ser uma aula mais teórica, um pouquinho mais cansativa, sem atividades. Mas a nossa próxima aula será muito poderosa. E quero que vocês fiquem na consciência de vocês que o que a gente vive não termina quando a gente dorme. Se você acredita que dormir é descanso e que enquanto você está dormindo tudo para, não. O movimento continua. Talvez você não tinha essa consciência. E os seus sonhos, as suas projeções,
As suas regressões, na verdade, são encontros que você tem para buscar ou para ter orientações ou alertas do que você tem que fazer enquanto você está aqui. Então, que você fique com essa mensagem, com esse conteúdo, e gosto sempre de terminar com a pergunta retórica. A Terra vai mudar, já está mudando. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é se você está vibrando como alguém do novo mundo. E lembre-se, se os nossos olhos forem luz, tudo será luz. Se você acredita que a Terra está andando de mal a pior, a Terra vai andar de mal a pior. Mas se seus olhos forem treva, tudo vai ser treva. Se você acredita nisso, vai ser. Vai ser treva se você acredita, vai ser luz se você acredita. Então, avalie-se a si mesmo e veja as suas crenças. E lembre-se, pense no seu objetivo que você entrou aqui e qual o nível de consciência que você insiste em sustentar que está fazendo com que esse problema fique na tua vida por mais tempo do que deveria. Ok? Ok? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Peço para que seja breve, porque, né? Às vezes o povo se empolga e aí começa a história sem fim. Mas bora lá. Alguém quer falar? Mia, eu só vou dar boa noite, eu estou saindo, porque eu não estou em casa. E a chuva aqui está torrencial. Gente, boa noite, até a próxima. Boa Durmam com noite, bom Deus e descanso bem maravilhoso. acompanhados. Boa noite, boa noite. Durmam com Deus e desprendam bem acompanhados. Amém. Beijos. Arro! Amém. Alguém achou a aula complexa? Ficou com dúvida? Ou achou que foi mamão com açúcar? Fala aí, que eu quero ouvir. Gostei bastante. Muito bom. Eu gostei. Bora, Silvia. Fala aí. Então, a aula foi assim, não foi mamão com açúcar, tem pontos assim bem que a gente que exige bastante reflexão. Eu gostei bastante e também compactuei com muita coisa que se foi falado ali, porque eu já tinha essa intenção, já tinha esse conhecimento. Acho que, assim, ainda não dá para formar ainda como eu vou dizer, eu normalmente ouço e amadureço, e também, como você falou, eu tenho as minhas próprias opiniões, e eu busco essas informações para somar, agregar e me ajudar a me direcionar. Então, eu acho que o caminho está corretíssimo, que é isso mesmo, concordo, compactuo com o que você falou, e para mim a aula foi excelente. Está sendo, né? Todas as aulas estão sendo excelentes, né? Agora, se me permite, assim, você falou que sonhou várias vezes, os sonhos eram repetitivos. Eu também já aconteceu comigo em duas situações, não era nada aterrorizante, não era nada que me incomodasse, mas no mesmo lugar, vivia situações, eram histórias que se passavam em épocas diferentes, mas eu fiquei ali, eu falei, puxa vida, como é que toda noite eu vou para o mesmo lugar? Vou para o mesmo lugar. E eram, assim, ações de trabalho, porque eu acho que eu penso muito no trabalho e eu estava ali trabalhando, não era lugar. Mas fiquei bastante, assim, alarmada, não nesses 21 dias, tá? Isso já é antes, no passado. Mas por que tudo aquilo, eu sempre ali, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar.
Só que eu não tinha essa consciência de interpretação, né, do sonho. Às vezes você fica, pô, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Como os sonhos que eu estou tendo agora, que eu sempre sonhei muito, e lembro, e conto história, e conto sonho, e aí agora eu pergunto para o site GPT, e ele está, assim, batendo tudo, tá? E ele fala assim que, olha, de novo, observa como repete, os personagens repetem nos seus sonhos, repetem. Então, está muito interessante isso, porque eram coisas que passavam despercebidas, né? E só com essa consciência que a gente está conseguindo ter agora um pouco, lógico que isso ainda vai ter que, eu vou ter que amadurecer bastante, mas está sendo possível. Então, por mim, eu agradeço muito aí que você está passando, para mim, pelo menos, está sendo maravilhoso. Gratidão pela sua partilha. E, assim, como eu falei, o que a gente vive aqui é um resultado, é um direcionamento, muitas vezes de outros lugares. Então, eu vou ser bem sincera, algumas coisas que eu estou entregando nesse desafio, eu não entreguei em outros. E o meu racional, muitas das vezes, tenta barrar, falando que é nada a ver, falando... Enfim, para eu dar essa aula hoje aqui, quando eu cheguei, eu estava quase morrendo. Uma moleza. Só que, assim, eu não estou falando só com o eu de vocês, consciente, que está aqui na aula. Eu estou falando com o subconsciente de vocês também. E eu tenho certeza absoluta que o chamado de vocês para algo muito maior do que vocês estão imaginando está acontecendo. Por isso que é muito importante que vocês fiquem atentos aos sonhos e não só aos sonhos, ao que vocês estão sentindo no corpo de vocês. Porque eu realmente não exagero quando eu digo que o nosso corpo e os nossos sonhos, eles são uma bússola, de verdade mesmo. E me sinto até na liberdade de falar que antes de começar o desafio, eu estava em um lugar com um grupo de pessoas e esse lugar estava sendo atacado. E eu abria um portal e falava para as pessoas aguentarem mais um pouquinho, que eu ia atrás de outras pessoas para ajudar a vencer aquela batalha ali. E, assim, esse produto aqui, que é o desafio de 21 dias, realmente é algo que surgiu assim, sem estratégia, sem intenção, só surgiu. E a cada desafio de 21 dias, nascem pessoas novas, renascem com esse processo. E eu não tenho dúvida de que a gente está fazendo um trabalho lindo em outros campos, em outras esferas. Eu tenho certeza absoluta. Então, estou toda arrepiada falando aqui. Então, para quem realmente se entrega, se dedica e confia, apesar da história que o racional está contando, é impossível você não ter algum resultado, tá? Concordo plenamente. Realmente é o projeto, eu até comentei que o meu desafio inicial, o meu propósito inicial, ele se banalizou ao longo da etapa aí, porque tanta coisa muito acima, muito além, é tão grande isso que realmente eu não tenho nem como expressar, mas como você diz, também me arrepio. Está sendo muito bom. É muito mais do que a gente pensa, né? E você está exercendo, assim, uma função, você é o nosso... deixa eu ver como é que nós vamos
mentor, claro, mas você é o carteiro, você está nos entregando uma mensagem, um pacote, um presente, para que a gente também, eu acho bacana essa parte que você está abrindo a nossa mente, não simplesmente está despejando, a gente sente isso, que não é uma vez que você fala, não é igual todas as vezes que você fala. Cada aula, ela é única, ela existe aí um espiritual fazendo com que esse movimento aconteça. Você não está sozinha. Eu acredito. Eu creio. Obrigada. Eu também. Mais alguém quer falar? Está morrendo de vontade de falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Muito boa noite para vocês. Até a nossa próxima aula. Tenho certeza que vai ser incrível. E não me deixem de mandar coisas no particular, porque eu estou recebendo coisas poderosíssimas e valiosíssimas de vocês. E contem comigo, tá bom? Beijo para vocês e boa noite. Boa noite.